Senhor, que vossa divina luz incida sobre nós. Ampara-nos, Senhor, nos caminhos do amor, da paz e do perdão. Revolve a terra árida de nossos corações com teus exemplos de conduta. Fortalece-nos na jornada empreendida a caminho da perfeição, ajudando-nos a aparar as arestas e a trabalhar o nosso pensar, falar e agir. Encaminha-nos na tua seara, onde possamos exercitar a humildade e a perseverança. Que possamos compreender os teus ensinamentos, aplicando-os em nosso dia a dia. Revista-nos da fé inovadora, construindo em nós a fortaleza indestrutível para vencermos os obstáculos diários com resignação. Cubra-nos com teu manto de paz, afastando-nos dos descaminhos. Desperta-nos para os trabalhos assistenciais da tua seara, para redescobrirmos em nós o agradecer, e não tão somente o pedir. Que tenhamos sempre o pão a repartir com aqueles que de nós se aproximarem, e que aprendamos a levar o pão àqueles que não sabem mais onde pedir. Que nunca nos falte a palavra consoladora àqueles que necessitam. Que possamos, sob a vossa proteção, continuarmos a caminhar nossa jornada como semeadores da luz, da paz, da concórdia e do amor, do teu infinito amor. Esta palavra, quando se pesquisa, vários são as informações que advêm, mas uma delas que a gente reputa muito acertada é esta, de na antiguidade a festividade acontecia pela comemoração daqueles povos, pela felicidade da colheita que eles tinham. Era uma colheita fecunda, que trazia para o povo calma, que trazia alegria, que trazia felicidade. E com isso, ela foi ao longo do tempo sofrendo transformações. E nós encontramos que na Grécia e em Roma, mas a partir do ano 590 depois de Cristo, a Igreja Católica houve por bem disciplinar esta festa quando ela se encerraria, quando no dia seguinte começaria a Quaresma. E amanhã, realmente, para os nossos irmãos católicos, se inicia um período de contenção que todos nós conhecemos como Quaresma. E neste livro maravilhoso, que a gente sugere a leitura pelos irmãos, Bezerra de Menezes diz, no capítulo que se intitula Lições Proveitosas,
que em nenhuma parte dá-se censura ao comportamento dos nossos irmãos. Então, de jeito maneira, a gente não vai jamais censurar aqueles que gostam do carnaval, que pulam no carnaval, que saem nos blocos, nas festas, nas sociedades, que vivem o carnaval, de jeito maneira. E ele diz mais: grande, expressiva faixa da humanidade terrena transita entre os limites do instinto e os pródromos da razão, mais sequiosos de sensações do que ansiosos pelas emoções superiores. Todos nós sabemos que a doutrina espírita nos informa, nos esclarece, que nós moramos num planeta de provas e expiações. Habitam aqui espíritos imperfeitos, que estão longe da santidade. Não existem anjos na face do planeta Terra, mas existe sim pessoas que estão aprendendo a valorizar a vida e com isso elas estão construindo um caminho de felicidade para elas mesmas em futuras encarnações. Nós muitas vezes nós ficamos pensando: ai, por que eu sofro tanto? Ai, por que é tão difícil? Por que o que eu quero não acontece? Por quê? Por quê? Por quê? A gente já sabe que a doutrina já nos esclarece que nós estamos numa nova encarnação e que nas nossas encarnações nós temos um freio que se chama justiça divina, que não permite que a gente ganhe tudo o que a gente quer. Mas a gente também aprende com a doutrina espírita que a gente começa a fazer uma escolha, porque segundo o Evangelho, capítulo 17, estar no mundo sem ser do mundo é exatamente, talvez, a nossa melhor maneira de construir a felicidade. Ou assim, conforme nos indica Paulo de Tarso: tudo eu tenho à minha disposição, mas nem tudo me convém. Então, quando nós começamos a aprender que tudo nós podemos fazer, mas que tudo que a gente faz tem uma consequência, que nem sempre essa consequência é como a gente pensava que ela fosse, nós paramos. E aí, quando a gente para, a gente cuida para reengatar o caminho, para fazer um caminho que seja um caminho de felicidade para nós. Continua dizendo Bezerra de Menezes: natural se permitam nestes dias os excessos que reprimem por todo o ano, sintonizados com as entidades que lhes são afins. É de lamentar, porém, que muitos se apresentam nos dias normais como discípulos de Jesus, preferindo agora Baco e seus assessores de urgia ao amigo afetuoso. Então ele até dá uma puxada na nossa orelha, de uma forma geral na humanidade, porque ele diz assim, que nos dias normais, como discípulos de Jesus, têm uma vida regrada, cuidam da vida, mas de repente, naqueles dias de carnaval, era uma vez um gato chinês. Atira-se tudo para cima e eu faço o que eu quero e dane-se os outros. E isso faz com que esta caminhada que nós estamos tendo, ela tem muitos altos e baixos, justamente por causa disso. Se a gente faz uma caminhada mais consentânea, uma caminhada mais equilibrada, por dentro daqueles ensinamentos que a gente já sabe que são os melhores que vêm para a nossa evolução, nós vamos fazer diferente todos os nossos dias, inclusive esses dias que nós estamos vivendo. Porque se é uma questão de alegria,
Nós podemos ter alegria, por exemplo, num grupo de estudo. Nós podemos ter alegria com os nossos familiares. Nós podemos ter alegria num outro tipo de grupo, onde nós podemos cantar. Quem gosta de tocar um instrumento, canta, toca e fica feliz e chama um monte de gente ao seu redor. Então, há várias maneiras de nós fazermos o descanso do ano, não só fazendo da forma como ela é feita nesses dias. Porque aí sim, nesses dias, todos aqueles que agora estão fazendo a sua alegria, eles vão levar bastante tempo para voltar a ter energia, bom ânimo, entendimento, porque gastaram a sua energia vital fazendo aquilo que eles gostam. E aí, com isso, o seu trabalho, ele fica prejudicado, porque eles ficam faltando ao trabalho, estão cansados, fazem as coisas pela metade, e aí, com isso, até eles mesmos se sentem não tão felizes. Continua dizendo Bezerra de Menezes: perdendo-se nos períodos mais recuados, as origens do carnaval podem ser encontradas nas bacanalhas da Grécia, quando era homenageado o deus Dionísio. Anteriormente, os trácios entregavam-se, nessa alta antiguidade aqui, os trácios entregavam-se aos prazeres coletivos, como quase todos os povos antigos, fazendo a comemoração, o sucesso daquela colheita que eles faziam durante o tempo em que eles estavam preparando as suas refeições. Mais tarde, apresentavam estas festas em Roma como Saturnália, quando simulavam uma vítima humana, adredemente escolhida, no seu infeliz caráter pagão. Depois, na Idade Média, uma vez por ano é lícito enlouquecer, tomando corpo nos tempos modernos, em 3 ou mais dias de loucura, sob a denominação antes de Tríduo Momesco, em homenagem ao rei da alegria que todos conhecemos, que é o rei Momo I. Todo mundo já ouviu falar do rei Momo I. Então, ainda vem daquela época, aquada nos tempos, e com isso chega até nós de um jeito como chegou hoje. E aqui diz o vô Bezerra: há estudiosos do comportamento e da psique sinceramente convencidos da necessidade de descarregarem-se as tensões e recalques nesses dias em que a carne nada vale, cuja primeira sílaba de cada palavra compôs o verbete carnaval. Então, meus irmãos queridos, no carnaval, diz Camilo, através de Raul Teixeira, que uma coisa é alegria, outra coisa é excitação. A alegria, ela acontece quando nós fazemos as nossas reuniões buscando equilíbrio, bom ânimo, buscando a gente se refazer no contato com as outras pessoas. Porque esta alegria, ele diz, é um estado de satisfação extrema, diferente da excitação, que é um estado de arrebatamento, é um estado de frenesi, é um estado de agitação e é um estado de exaltação. E com isso, nós vemos a diferença que tem quando nós nos reunimos com os nossos queridos harmonicamente e quando nós fazemos as coisas no arrebatamento. E aqui nós colocamos que não há nenhuma preocupação ética, nenhum cuidado estético quando nós passamos por este período de excitação. Aí os irmãos vão dizer assim: mas eu vi o desfile e eu vi que tem preciosidades nos carros alegóricos. Sim, tem muito artista trabalhando no carnaval.
Graças a Deus que eles estão trabalhando. Ainda é o lado mais bonito, aquilo que eles fazem, mas a ideia que eles passam é que não é aquela ideia positiva, apesar da beleza daquilo que é oferecido. Tanto que este livro é de 1982, e aqui há um acontecimento daquela época, do ano de 1980, quando, para fazer o atendimento do carnaval a todos os espíritos necessitados, porque tem muitas, milhares de pessoas que agora estão com o pensamento em Jesus, em Maria de Nazaré, pedindo a Deus, pedindo ao vô Bezerra, aqueles seus santos do coração, pelos seus queridos que estão nas comemorações. Então, o plano espiritual, segundo o que está narrado no livro, eles constroem um posto central de atendimento espiritual para poder ajudar todas aquelas pessoas que perdem o equilíbrio e que muitas delas até desencarnam nos acidentes que acontecem. E neste posto central, diz o vô Bezerra de Menezes que a certa altura ele viu alguém que atendia gentil no seu labor sem alarde, sem afetação ao trabalho que lhe era confiado. Então ele se aproximou daquela pessoa, era um encarnado, se aproximou daquela pessoa, e aí então ele olhou bem e viu que não era um encarnado, que era um desencarnado que estava trabalhando com afinco. E aí, com isso, ele perguntou o nome. E aí ele teve a suspeita dele confirmada. Mas a pessoa não disse o nome. E aí o vô Bezerra continua dizendo que, sem qualquer indelicadeza, inquiri para minha própria aprendizagem como conciliava sua atitude de ex-sambista, vinculado às ações do carnaval, com o atual, longe do bulicio festivo dos trabalhos de socorro ao próximo. E aí ele, assim, calmo, sereno, ele disse que enquanto da terra, sentindo muitas carências e conflitos, compreendia a alma, as dores, as aspirações do povo, colocando em música de samba e outras, os dramas e tragédias do Basfon, as angústias dos desamados, no entanto amorosos. Sem resistências morais, resvalei, não poucas vezes, carpindo na soledade e na fuga, pelos alcoólicos e drogas outras, o tormento que não me deitava. Amei muito, certamente que um amor desconcertante, aturdido, que passeava pelos bares da má fama e cabarés, sorvendo toda a taça de aflições. Sob a ação, tentei falar, em música, das ansiedades e das dores lancinantes que envergastam a alma sensível dos infelizes, erroneamente considerados párias sociais. Eles, nós, tombáramos sem que houvesse perdido o sentimento, as emoções. E aí ele conta: a desencarnação colheu minha vida física ainda jovem. Despertei sob maior soma de amarguras, com fortes vinculações aos ambientes sórdidos, pelos quais transitar em largas aflições. Eu houvera sido mais um fracassado do que infelicitador. As minhas composições pessoais e aquelas em parceria, no entanto, inspiravam e despertavam ternura, retratando situações e acontecimentos do coração que provocam emoções positivas. Embora eu não fosse um herói, nem mesmo um homem que se desincumbira corretamente do dever, a minha memória gerou simpatias e a mensagem das músicas provocou amizades, graças a cujo recurso fui alcançado pela misericórdia divina, que me recambiou
para outros sítios de tratamento e renovação, onde despertei para realidades novas. Passei a compreender as finalidades superiores da vida, que eu malbaratara, descobrindo, porém, que é sempre tempo de recomeçar e de agir, iniciando desde então a composição de outros sambas, ao compasso do bem, com as melodias da esperança e os ritmos da paz, numa vila do amor infinito. O carnaval, para mim, é passado de dor e caridade. Hoje, é-me festa de todo dia, qual primavera que surge após inverno demorado, sombrio. Calou-se, sorriu triste e concluiu. Apesar da noite vitoriosa, o dia de luz sempre triunfa e o bem soberano tudo conquista. E aí o vô Bezerra escreveu: abracei-o, reconhecido, e fui-me adiante a meditar nos apontamentos vivos que acabara de recolher. Sabe quem era este moço? Noel Rosa, aquele grande compositor. E ele conta aqui rapidamente a sua história e também a sua bem-vinda ida para a pátria espiritual, quando ele pôde refazer, dentro de outros padrões, dentro de outros valores, dentro de muito afeto, uma nova caminhada. E deixa para a gente essas músicas, porque muitas músicas dele, espírita, foram compostas, e havia um grande escritor espírita que ficava com as músicas para poder alcançar aqueles que o desejassem. Se vocês perguntarem se eu ouvi alguma, eu vou dizer não. Nunca tive a chance de não ouvir nenhuma feita dele como espírita, mas eu sei que existem, porque essa pessoa já esteve num programa e ela contou que ela estava com muitas dessas novas composições deste autor da pátria espiritual. Então, pessoal, todos nós sabemos, Revista Espírita, a gente sugere a leitura. Outra, ano de 67 e ano de 69. Aqui nós ficamos sabendo que existe uma atmosfera espiritual. E que esta atmosfera espiritual, ela é composta pelos pensamentos daqueles que estão todos juntos. Por exemplo, aqui existe uma atmosfera espiritual profundamente positiva. Aqui todo mundo vai sair mais alegre, renovado, mais confiante, mais sereno, mais tranquilo, todos. Porque estamos aqui junto com os amigos queridos que trabalham cada coração. Agora, lá nestas festividades, não há esse tipo de atmosfera espiritual. A atmosfera é muito diferente, porque existem outros tipos de mente, por exemplo, como toda uma população invisível, maior que a dos encarnados, disputam a vampirização das vítimas, estimulam a sensibilidade e a libação alcoólicas de que participam, ingerem drogas, utilizando-se dos comparsas no corpo físico. E todo mundo sabe que muitas vezes aquela pessoa que ela tem um vício e ela acende um cigarro, muitas vezes ela tem com ela muitos espíritos que absorvem aquela fumaça como se eles estivessem fumando, através daquele companheiro encarnado. Então, existem magotes desenfreados que atacam os transeuntes, transmitindo-lhes induções nefastas. Tem início nefandos processos de obsessão, e eles misturam-se uns com os outros, e aquela atmosfera, então, ela se torna densa. Houve, algum tempo atrás, um grupo de especialistas que eles chegaram à conclusão
que um grupo, depois do carnaval, até saiu no Correio Brasiliense esta conclusão destes psicólogos, que do carnaval após, de cada 10 casais que caem juntos na folia, 7 terminam a noite brigados. Que destes mesmos 10 casais, posteriormente, 3 se transformam em adultério. Que de cada 10 pessoas, homens e mulheres no carnaval, pelo menos 7 se submetem a coisas que abominam no seu dia a dia, como o álcool e outras drogas. E este grupo de psicólogos também concluiu que tudo isto decorre do êxtase atingido na grande festa, quando o símbolo da liberdade, da igualdade, mas também da orgia e da depravação, estimulado pelo álcool, leva as pessoas a se comportarem fora de seus padrões normais. Isso a gente sabe que é verdade. Pela mídia, a gente vê que as pessoas sozinhas não fazem, mas em grupo fazem. É aquilo que se chama psicologia das multidões. Então, se eu saio com um pensamento, mas eu encontro uma meia dúzia que faz do outro jeito, eu já me enturmo e faço junto. Então, isso é uma coisa que faz com que nós precisamos pensar o quanto nós estamos ganhando, porque nós já passamos por esta fase desta excitação, deste arrebatamento, desse frenesi, porque mesmo nas nossas férias de 30 dias ao ano, a gente nem sabe aproveitar bem. Quantas pessoas vão para a praia, estou de férias, infernizam a vida de todos os vizinhos, colocando música alto, fazendo barulho toda madrugada. Na hora que os outros acordam, entre aspas, eles vão dormir. E aí, de que jeito que a gente repousa? Não existe mais esse respeito entre as pessoas, porque nós, necessariamente, nós precisamos, na vida, é de respeito. Porque o respeito gera respeito. E com ele nós fazemos para os outros aquilo que a gente quer que façam para a gente. E não faz o contrário. Mas ainda, meus irmãos, acredita-se que faz a pergunta que faz o Vaubezeira: a festa terá um dia fim? E a resposta: a festa é vestígio da barbárie e do primitivismo ainda reinantes, e que um dia desaparecerão da terra, quando a alegria pura, a jovialidade, a satisfação, o júbilo real substituírem as paixões do prazer violento, e o homem houver despertado para a beleza, a arte, sem agressão, sem promiscuidade. É muito difícil a gente falar de carnaval, porque a gente não gosta do carnaval. Então, se a gente gostasse, era mais fácil eu ficar aqui bem alegre, faceira, contando para vocês tudo que a doutrina ensina. Eu pesquisei muito, inclusive eu sugiro que vocês peguem da biblioteca os livros, estes da Revista Espírita, onde o Kardec fala a carne é fraca. É o título do artigo que ele faz em março de 1869. Um pouco antes dele desencarnar, deixou pronto este artigo. E vale a pena ler, porque ele diz muita coisa aqui para cada um de nós. Ele diz assim: a carne, que nem tem pensamento nem vontade, jamais prevalece sobre o espírito, que é o ser pensante e voluntarioso. Liberto dos instintos da bestialidade, o espírito modela um corpo que não é mais tirano
para as suas aspirações à espiritualidade de seu ser. É então que o homem come para viver, porque viver é uma necessidade, mas não vive para comer. Então, meus irmãos queridos, com esta bibliografia aqui de presente de aniversário para cada um que tiver de aniversário hoje. E se não tiver hoje, amanhã, depois da manhã ou quando tiver, vale a pena fazer uma leitura meditada, estudada sobre estes livros aqui. Não só por causa do carnaval, mas, sobretudo, por causa das obsessões, por causa daquelas entidades que se aproximam de nós, incluem pensamentos e nós aceitamos e depois começa-se a enfermar e aí com isso vem para a casa espírita, tira orientação, mas se não modifica o modo de viver, o modo de pensar, dificilmente encontra sua segurança. E nós vamos então fazer a nossa prece e nós convidamos os nossos irmãos para que nós possamos unir as nossas vibrações, pedindo a Jesus: Senhor, Tu que nos conhece profundamente, Tu que conhece as nossas reais necessidades, Tu que conhece as nossas imperfeições, sê conosco, Senhor. Ajuda-nos para que possamos nos ajudar, porque somos nós o nosso maior amigo. Mas para isso nós precisamos gostar de nós, nos respeitarmos, nos perdoarmos, e que nós possamos assim, através dos teus ensinamentos, fazer um caminho de luz e paz para nós e para todos aqueles que conosco estão caminhando nesta via maravilhosa. Abençoa, Senhor, todos os nossos irmãos deste país fantástico, que nos aceita nesta encarnação. Sabemos que é o teu hospital. Por isso, Senhor, abençoa cada um dos doentes neles hospedados, para que eles possam buscar cada um a própria cura e assim fazerem a sua conquista espiritual, fazendo decididamente a sua evolução. E nós dizemos: Senhor, abençoa-nos a todos, a toda a humanidade nossa irmã, para que nós possamos aproveitar o nosso tempo fazendo por dentro da consciência. E nós dizemos: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita sempre a tua vontade. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, à medida em que nós também perdoarmos aqueles que nos machucam. Não nos deixe sucumbir em nossa própria imperfeição, mas envia-nos os bons, para nos amparar, proteger, intuir e guiar no caminho certo e seguro, que é te conduz. E em teu nome, com a tua permissão de nossa parte, nós damos por encerrado o nosso trabalho de difusão doutrinária desta noite. Muito obrigada. Que assim seja.